A paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição número 3, lições essas que estão sendo comentadas, que foram comentadas, melhor dizendo assim, pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que hoje nós estudaremos as promessas de Deus, e está aí, né, essa citação interessante: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O Deus que promete é o Deus que cumpre, ele não falha. E já estudamos sobre o que é promessas condicionais, incondicionais, a primeira lição. A segunda, passamos a conhecer melhor as promessas de Deus para a nação de Israel. Foi um estudo tanto online como presencial muito rentável para a nossa compreensão do que Deus tem com esta nação, a nação de Israel. E a lição em pauta hoje, ela trata das promessas de Deus para a igreja, né? Já queremos aqui de antemão justificar a ausência do nosso superintendente, companheiro, amigo, pastor Antônio Marcos Anísio. O motivo da sua ausência, isso é questões particulares que está resolvendo, precisou do apoio à família e nos comunicou a sua ausência. E nós estamos aqui para que a obra de Deus não sofra solução de continuidade, com o nosso também coadjuvante, comentador, pastor Nilson Lacerda. Exatamente, quero deixar com ele a sua saudação inicial neste instante que nós estamos dando início ao estudo bíblico para professores online. A paz do Senhor, pastor Evaldo, a paz do Senhor a todos os irmãos, internautas que estão conosco nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor, pastor Nilson Lacerda, e nós vamos hoje, nos debruçar aqui sobre acerca da lição que traz como título em letras garrafais. Quem já está com caneta, com o material didático-pedagógico, a nossa lição, né, compilada pela equipe didático-pedagógica da CPAD, que dá suporte ao pastor Elinaldo Renovato de Lima, para esse comentário do pastor de forma muito substanciosa. Comentário substancioso, rico, né, a lição já está toda planejada, apenas a gente pode acrescentar. O que vem no livro de apoio também é uma forma de acréscimo ao comentário da lição. Não é assim, pastor Nilson? E os demais irmãos que complementa. E a gente também faz nossa pesquisa e traz aqui para o estúdio sempre alguma coisa que vem adicionar, que vem somar, vem contribuir à experiência de cada comentador aqui presente na nossa mesa, certo? E aí nós vamos compreendendo nessa lição que traz como título as promessas de Deus para a sua igreja. É isso? Aquela da qual o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o título é esse, está em letras garrafais. Muitos irmãos aqui já estão presentes, nosso chatzinho, já estamos cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Receba o nosso caloroso abraço fraternal, compartilhe, é isso, vá compartilhando que o estudo já está em evidência, e vamos avançando aqui na ordem do tempo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos para Deus, façamos tudo para a glória do Senhor. Então, as promessas de Deus para a igreja, para a eclesia. O termo igreja vem do termo grego eclésia, o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora do paganismo, para fora, muito bem, pastor Nilson, para fora da idolatria, prostituição. É uma assembleia, né? Uma reunião de associados à igreja, né? Embora ela tendo CGC, CPF, né? Isso, a igreja tem um ordenamento jurídico, ela presta contas, ela tem sua organização funcional, mas é um organismo vivo. É um organismo vivo. Gostei da colocação, pastor. Ela é um organismo vivo e ela proclama poder aqui na terra, mensagem alvissareira. Olha o termo, irmãos, alvissareira. Notícias boas novas do Evangelho. Ela é a portadora dessa notícia boa. Então, pastor Nilson, o texto da lição, vamos começar com ele. O senhor faz a citação, o irmão abre a sua lição, abre a lição na página 18, e de cara você já vislumbrará o texto áureo, que a gente chama texto de ouro, o texto principal da lição. Pastor Nilson. O texto de ouro da lição nos diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. E a verdade prática, pastor Nilson? A verdade prática nos diz o seguinte: que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Grande verdade prática, né? Assertiva, diz que as promessas de Deus para a igreja são o quê? Gloriosas. São promessas de vida eterna, né? De poder e glorificação final do nosso corpo. Então nós estamos aqui como peregrinos, passando uma chuva temporária, nesse tempo presente, nesta era presente,
E como igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, nós estamos proclamando o evangelho que é notícia boa, notícias alvissareiras. O textual diz uma coisa interessante. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Isso é a declaração de Pedro, a confissão de Pedro, naquele capítulo 16, clássico do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Também te digo que tu és Pedro, no grego, né, no original, pedra móvel, Pedro, Petros, pequena, né? Pedra pequena, pedra de arremesso, né? Jesus não estaria edificando a igreja dele numa pedra de arremesso, numa pedra móvel. Quando se diz tu és Pedro e sobre esta pedra, vejo que Jesus está fazendo uma declaração e o pronome aqui é demonstrativo de primeira pessoa. É bom já a gente ter cuidado com esse texto áureo, viu, irmãos? Que ele é muito sugestivo. Sobre essa pedra, Jesus estaria se referindo a segunda pessoa. A segunda pessoa, a Pedro, né? Sobre essa, mas ele sobre esta pedra. Sobre mim. Sobre mim. Vou ser bem pleonástico. Sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mediante a confissão de Pedro, Jesus também faz essa declaração, chama Pedro de quê? Bem-aventurado, é isso? Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele faz a declaração diante da confissão de Pedro. Jesus havia perguntado, né? O que diz os homens a meu respeito aí fora? O que pensa de mim? E depois a segunda pergunta, ela é mais diretiva ao seu colégio apostólico. Aí Jesus pergunta diretamente, e vós, quem dizeis quem eu sou? Então Pedro, vexadinho como era, tu és o Cristo. Ele vai apressadamente e responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus pega a confissão de Pedro e diz que sobre ele, sobre si mesmo, edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que está edificada na rocha dos séculos, Cristo Jesus. Paulo diz aos Coríntios: não se pode pôr um outro fundamento além daquele que está posto. Fundamento desta igreja gloriosa, desta igreja que Deus tem promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final dessa igreja, corpo místico de Cristo. Olhem, essa igreja na verdade está edificada naquele que é Senhor, que venceu a morte, o inferno, a sepultura, triunfou sobre os demônios e foi assunto aos céus, e hoje intercede por nós junto ao Pai. Glorifiquemos a Deus por tão grandioso estudo. Eu vou dizendo de antemão aqui já, irmãos internautas, meus queridos irmãos que acompanham nossa live, seria muito pouco tempo para exaurir toda a proposta da eclesiologia, do tratado sobre a igreja, entendeu? Mas o pastor Elinaldo recortou muito bem os tópicos, né, pastor Nilson? Os objetivos da lição. Então vamos de chofre, né, para os objetivos, porque já está, o plano de aula já foi de forma... Não é um plano inflexível. O comentador a equipe da CPAD deixa bem claro a todos nós professores, não é de hoje, é de longas datas, longos tempos, que a gente pode fazer alguma adição, algum acréscimo por pesquisa, já que o espaço para o comentário da lição na própria lição são 13 lições, é diminuto. É pequeno para abarcar todo o arcabouço do que se chama, né, a história da igreja ou a eclesiologia, tratado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor Nilson, quais são os objetivos, pastor Nilson, sem pauta? São 3 objetivos da lição. E o primeiro diz o seguinte: apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. O segundo objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Levar o evangelho às boas novas, né? E o terceiro é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Pronto, aí estão elencados os 3 objetivos, né? O tripé dos comentários do pastor Elinaldo Renovato de Lima, a partir deles, né? Apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Já estamos aqui apresentando, né? Por sinal, lá no tópico 1 da lição, nós temos o subtópico 1, né? O subtópico 1, que é que diz, pastor Nilson, subtópico? O subtópico 1, a promessa de sinais sobrenaturais. O tópico 1 quer dizer a natureza da promessa de Deus para a igreja. Aí vem o subtópico 1, que é que diz? A promessa de sinais sobrenaturais. Tópico 2. A promessa de revestimento de poder. E o 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Tudo isso aí nós veremos no tópico 1 da lição, né? Está subdividido assim dessa forma. Promessa de sinais sobrenaturais. Acompanhe, meus amados irmãos. Pode acompanhar essa estruturação didato-pedagógica da discussão, né, que teremos. Então, a promessa de revestimento de poder, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Vamos ao tópico 2 da lição. As promessas de Deus para a igreja. Sim, irmão Nilson, avance. E o primeiro subtópico diz promessa de vida eterna. O segundo subtópico, promessa de poder. E o terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. Glorificação do nosso corpo. Terceiro tópico da lição, condições para viver as promessas de Deus, pastor Nilson. Primeiro subtópico. É preciso crer
O segundo, é preciso ser fiel. E o terceiro, é preciso obedecer a Deus. Obedecer, né? A Deus o alfabeto do crente só tem quantas letras? 4 letras. Obedecer. Obedecer, né? Então, as promessas para receber as bênçãos espirituais, materiais, é obediência. Nem Jesus ficou alheio, passou isento à obediência. Eu acho linda e expressiva a declaração de Hebreus 5:8, meus irmãos, que estão em conectividade conosco, as irmãs e os irmãos. Vamos já depois mandar uma saudação fraternal, calorosa a todos. Mas 5:8 de Hebreus diz assim, o que é que diz 5:8 de Hebreus? Ainda que era filho, olha a concessiva, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Vamos voltar. Já apresentamos todo o arcabouço da distribuição dos tópicos e subtópicos da nossa lição. E agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico básico, pastor Nilson, que é o texto que dá embasamento escriturístico para o comentário do proficiente comentador desta lição, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que pastoreou, né, outras igrejas, mas por muito tempo a igreja de Parnamirim, antiga Eduardo Gomes. Ali bem solteirinho, eu estive ali em congresso de jovens e já recebendo o néctar da palavra, numa igreja bastante culta e abençoada, que é a igreja Assembleia de Deus, hoje em Natal, né, onde está a sede, pastoreada pelo nosso querido pastor Martins, né, pastor Martins Alves. E lá em Parnamirim foi o nosso comentador da lição, pastor Elinaldo, um bom tempo, o irmão do nosso querido que foi Gideão comigo, Basílio, foi tesoureiro da igreja em Campina Grande, seu irmão carnal, mas também de fé. Então é um comentador que dispensa comentários. Então o seu trabalho, enfim, tudo para a glória de Deus e fazendo ainda para Deus, mesmo jubilado, mas está exercendo atividade de escrita, como um comentador, exímio comentador, pastor Elinaldo Renovato de Lima, que pastoreou a igreja de Parnamirim e outras tantas. Mas vamos fazer a leitura, pastor Luiz, de forma alternada dos textos de Mateus 28, 18 a 20. Os irmãos acompanhem o texto que serviu ao comentador de texto bíblico básico para um comentário consistente, abençoado e abençoador. Evangelho do Senhor Jesus, que nos escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, é assim que se chama. Não é Evangelho de João, é Evangelho de Marcos, aí é muita intimidade, né? A gente respeita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, 16, 15, 18, Atos dos Apóstolos, que esse livro já foi chamado de Atos da igreja. Do Espírito Santo também. Que mais, pastor Nilson? Atos do Espírito Santo. E por fim, Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, né? Registros de toda a atuação apostólica na expansão do Evangelho de Jerusalém para todas as partes do mundo. Então está aí os textos bíblicos básicos e é isso, irmãos, a gente vai fazer leitura. São textos, pastor Nilson, né? Os demais irmãos que tratam da comissão geral, da chamada geral, universal dos salvos para o compromisso da evangelização, que eu diria que é a tarefa precípua da igreja, é evangelizar. Não é fazer política, não é isso, não é fazer filantropia, absolutamente. Ainda que a filantropia seja de grande valia na igreja, né? Poder cuidar dos domésticos da fé, da causa dos órfãos, das viúvas, a construção. Mas a prioridade não é. Pastor Nilson, a construção e os demais, a construção de edifícios para acolher o povo de Deus, né? No templo físico. Tudo isso é de grande importância, mas a prioridade, qual é a prioridade, pastor Nilson? A prioridade é a grande comissão, levar o evangelho. Levar o evangelho até os confins da terra. Aquela visão de simultaneidade de Atos 1 e 8, ela desperta nossas consciências. Né? Desperta nossas consciências para a nossa chamada universal, para a grande comissão geral. A ideia de simultaneidade, Atos 1 e 8. Uma declaração de propósito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a ideia de tanto como, qual é o que é que marca do ponto de vista? Ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Não é cuidar das missões aqui, esquecer. Cuidar das missões urbanas, cuidar das missões interestaduais, certo? Nacionais, e esquecer o planeta, as terras de além-mar. Aquilo que ultrapassa barreiras geográficas, físicas e culturais, linguísticas. Econômicas, culturais. Por aí, isso aí se caracteriza missões transculturais. Não quer dizer que o obreiro que está aqui no interior não está fazendo missões. Com certeza, né? Aqui de Cabedelo até o Iraúna,
né? A cidade, o mais distante rincão desse estado, onde tiver um missionário, um pastor ali, que foi dado posse a ele pela convenção, ó, ele está ali cumprindo um papel missiológico. É um príncipe de Deus, honrado por Deus, e Deus tem cuidado dos nossos santos obreiros que deixam tudo para trás na força do vento e vão buscar as almas que são preciosas para Cristo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então vamos ao texto bíblico básico, pastor Nilson. O senhor pode começar o Mateus 28, essa grande comissão, chamado, já lendo. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. São Marcos 16 diz, o versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que maravilha, né? E em Atos capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 6, algo interessante, né? A pergunta, o questionamento dos discípulos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino, ou as estações, ou melhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? É a pergunta. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí está, né, pastor, essa extensão da igreja que tem uma declaração de propósito. Atos 8, uma igreja que proclama poder e cumpre a sua tarefa precípua de anunciar Cristo, é isso, simultaneamente até os confins da terra, começando por Jerusalém, né? Missões começam em casa, aprendamos isso aqui. Então, o não verbal, pastor Nilson, e os demais internautas são mãos levantadas aos céus, né? O texto não verbal está aqui no introito da nossa lição. Tem um texto não verbal. O texto não é só o que é escrito, uma gravura, uma pintura. Tudo isso pode dizer alguma verdade. O leitor pode interagir com ele e fazer uma leitura. E a leitura, o que é que a gente percebe aí, pastor Nilson, com tantas mãos levantadas? A multidão. A multidão de pessoas que creram. Que creram, né? E são adoradores, né? E que pertencem a esse organismo vivo, né? Oh, glória a Deus. Cristo, e que vão ser arrebatados, né? Amém. E vão estar lá com Cristo, reinando com Cristo. Amém. E nós precisamos cada vez mais buscar esse fervor, não perder, não deixar esmaecer a chama pentecostal que há em nós, que nos impulsiona a falar do amor de Cristo a todos os pecadores e sermos uma comunidade de adoradores. As mãos levantadas aqui, tudo leva a crer na leitura desse não verbal, que a igreja, ela é uma comunidade de adoradores, e Jesus disse que os adoradores, vem a hora em que os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores. Então aqui está, tópico 1 da lição. Vamos introduzir o tópico 1 da lição. Logo mais daremos aqui mandaremos aqui saudações, agradecemos a parceria, né, e já justificamos a ausência do nosso superintendente, motivo de força maior, e estamos aqui conectados nessa parceria com aqueles irmãos que estão atentos às discussões presentes aqui. Estou aqui observando, pastor Nilson, a irmã Judite, Nepomuceno, a santa e gloriosa paz. Obrigado, minha irmã. A saudação do crente é essa, a paz do Senhor. A irmã de Solânia, serve a Cristo, a Jesus. Um abraço à igreja de Solânia, ao pastor Nilson Moraes e a toda a comunidade de salvos aí. Já estamos online. Jonatas, oração pela nação brasileira. No final dessa live, vai apresentar o Brasil, né, a nação de Israel. E para que tenhamos vida quieta e sossegada, devemos orar pelas autoridades. Mas vamos fazer esta oração e faremos em tempo oportuno, viu? Rosiane, amém, irmão, pela lembrança. Obrigado, irmão Jonatas. Irmã Rosiane, evangelista, olha aí, tá vendo? Jesus, só a tua misericórdia. Então ela virá sobre nós nesse ano que nós clamamos por misericórdia. Virá, irmão Rosiane.
só a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque as muitas misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. Então, Maria Costa, certo? Maria Nascimento, Maria Costa, amém. Doidinfor, ok, Olaí Carvalho. Aqui tem os irmãos que estão dando a paz do Senhor, que nós estamos no comentário da lição. Olaí Carvalho, a paz do Senhor. Os nossos irmãos já foi justificada a ausência do pastor Max Anísio. Está aqui procurando por ele. Já dizemos que ele precisou de atender uma necessidade em caráter urgentíssimo, dar apoio à família, né, a um filho seu, e precisou se ausentar. Então o trabalho de Deus não sofre solução de continuidade, que todos nós somos cooperadores. Cooperar quer dizer cooperar com. Estamos aqui para cooperar e dar a nossa contribuição, e temos assim feito há mais de 20 anos desse trabalho, e fazendo isso com alegria, né, cooperando, né? Cooperando. Então, Maria Luísa, a paz do Senhor, pastores, eu estou cultuando a Deus nesse estudo bíblico abençoado. Amém, minha irmã. Recebe nosso abraço. A paz do Senhor, irmã, tá falando conosco, em contato conosco desde Pelotas, Rio Grande do Sul. Já pensou o alcance? Que bênção. É isso? Maurício Batista da Silva. A paz do Senhor, meus amados, pastor e presbítero. A paz do Senhor, meu amado. Saudação nossa é essa mesma. A paz do Senhor. Gleice Rosário. A paz do Senhor Jesus. Tocantins. Na audiência da aula maravilhosa. Aí está a irmã Gleice dando seu feedback ao que fazemos para Deus e para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Tem mais saudações aqui. Roberta, irmã Roberta, paz do Senhor Jesus, tá dando a saudação. Marlene Silva, boa noite na paz do Senhor. Mais uma aula, nossa lição. Isso mesmo, estamos só começando. Estamos nas entradas, né? E vamos já começar. Estamos agora aqui mantendo contato, a conectividade, é isso, fortalecendo o link. E os irmãos vão compartilhando aí, clicando aí e compartilhando com os amigos, os irmãos. Edivaldo Henrique, a paz do Senhor Jesus, aos meus queridos pastores do ensino maravilhoso da EBD. Perdão, cheguei agora. Deus sabe tudo, irmão. Nós também chegamos de viagem, chegamos de uma correria, estamos aqui. É assim, mas estamos aqui alegres. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. O irmão já está de Bíblia, lição e caderno, tá? Mas chegou pronto. Bíblia riscada é Bíblia consultada. E anotar, porque a memória é falha. Você precisa anotar alguma coisa, alguma informação que é dada. Marli Silvério, parabéns, meu irmão. Marli Silvério, a paz do Senhor Jesus, irmão, na escuta em Bernardino Batista. Val Alves dos Santos, a paz do Senhor. Jesus, boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos. Irmã Vera Lúcia também, dando a paz do Senhor. E aqui já se deleitando com a palavra de Deus, né? Irmã Vilma Damasceno, boa noite, a paz do Senhor. Marleide de Araújo Silva Félix, a paz do Senhor para todos. Bem, Maria do Carmo, a paz do Senhor. Lucineide César Sarmento Marques, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Então, são esses contatos iniciais, irmãos, e agradecemos a vossa preciosa atenção, conectividade, né? E está conosco estudando as promessas de Deus para a igreja. Então vamos aqui começar já vendo a questão da introdução da nossa lição, né? A introdução, o pastor Elinaldo Renovato disse uma coisa muito importante, irmãos. Foi isso aqui, ela foi idealizada pelo Pai. Diga amém. Amém. Foi edificada por Cristo, outra amém. Merece amém, assim seja. E guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja idealizada por Deus, edificada por Cristo, guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos e o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora. Daí o termo grego eclésia, quer dizer isso, irmão. Ajuntamento, assembleia, reunião. Veremos mais na frente. Tópico 1 da lição, pastor Nilson. E traga o senhor aqui a discussão, a sua intervenção e sua fala respeitosa desse teólogo abençoado, nosso irmão. A natureza da promessa de Deus para a igreja, já no subtópico 1 do primeiro tópico. A promessa de sinais sobrenaturais. Certo. Então a gente está falando aqui sobre igreja, né? Estudo da eclesiologia, né? Tirados para fora, né? Que o senhor já citou aí. E também é uma reunião dos regenerados pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. E selados pelo Espírito Santo, né? Essa reunião. E a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então esse primeiro subtópico fala sobre a promessa de sinais sobrenaturais. Quando Jesus deixou a grande comissão, né? Ele deixou lá Mateus 28, 18 diante, né? Me dá todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos, ensinando-os, né? Ele pediu para fazer discípulos, ensinar. E também, em Marcos 16:15, está lá falando também sobre a grande comissão que Jesus deixou, essa ordem imperativa, né? Aí ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí ele diz, e esses sinais seguirão aos que
creem, né? Esses sinais que ele fala aqui, sinais sobrenaturais. Em meu nome, aí ele diz, expulsarão demônios, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, nesses sinais sobrenaturais está essa operação de maravilhas, né? Aí eu peguei aqui e separei o texto aqui lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, eles subiram juntos ao templo, a porta chamada Formosa, e tinha um coxo desde nascença, e pediu esmola a ele. E ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa, um dinheirinho, uma esmola. Aí eles disseram assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, né? Então a gente vê a igreja ali, através dos seus apóstolos, né, dos discípulos de Jesus, através deles operando sinais, prodígios e maravilhas. Eu separei aqui, quando Filipe, ele estava pregando lá em Samaria. Então aí diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, né? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, né? E clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, né? Então, pastor Nilson, dentro das exposições dos textos apresentados, sinais, maravilhas, acompanhavam a pregação da igreja, né, dos primeiros discípulos. E é bom que a gente faça uma pausa para uma reflexão. A igreja deve procurar andar atrás de sinais, procurar sinais, ou os sinais acompanham a nossa... Tá escrito, esses sinais seguirão, acompanharão. Porque hoje há muito modismo, há muita novidade no evangelicalismo brasileiro, e muita gente procurando sinais procurando maravilhas, procurando curas, entendeu? Mas a orientação básica do Senhor é a pregação do evangelho. O corpo volta ao pó como antes era, a alma, o espírito volta a Deus que o deu. Então os sinais acompanhavam a pregação dos apóstolos. O Senhor fez citação aí de curas na porta do templo Formosa, não foi, pastor Nilson? A igreja tinha poder. E de Filipe lá em Samaria, que a Bíblia diz também, havia grande alegria na cidade pela pregação. O evangelho traz resultados, né? Resultados positivos. Lá em Samaria se viu muito que o magnetismo espiritual do evangelista Filipe, atraindo multidões para ouvir a mensagem. Filipe pregava-lhes a Cristo. A igreja tem uma proposta de temática da sua pregação. Tem um viés de orientação bíblico-teológica, que qual é o viés? O tema do bom pregador é o Calvário. Tem um hino da harpa que diz isso: o tema do bom pregador é o Calvário. Filipe pregava-lhes a Cristo. Lá em Atos 8, o tema é cristocêntrico, né? A mensagem tem que ser cristocêntrica, não é o marketing pessoal do pregador, não é a plataforma, a placa denominacional. Filipe pregava-lhes a Cristo. Isso é importante. Na citação que o senhor fez do paralítico lá, que saltou, famosa, ali há uma demonstração vívida, clara e evidente, de que a igreja, os apóstolos, não era uma igreja rica, né? Porque quando o paralítico pediu alguma esmola ali naquela porta, e o que é que eles responderam? Que eles tinham ido da hora nona buscar a Deus, né? Estavam buscando a Deus, foram buscar ao Senhor. E a resposta qual foi? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso é importante. Era uma igreja instituída de bens materiais, mas uma igreja em que os apóstolos estavam revestidos desse poder, proclamavam poder. Dunamis, o termo grego é esse: recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Veremos isso mais na frente. E eles ali foram buscar o poder de Deus, orar. E nessa conversa informal com o paralítico, então percebemos a autoridade de que estava investidos esses apóstolos, primeiros discípulos de Cristo. Então, o pastor Nilson frisou muito bem essas passagens, e os sinais acompanhavam a pregação dos apóstolos, né? Então não é para a igreja procurar sinais, né? Mas procurar pregar, confiar, falar a verdade, crendo no poder da verdade. Olha uma coisa que eu vou citar aqui, preste atenção, meus amados irmãos internautas. Há muita gente boa na internet pregando uma mentira como se fosse verdade, e as pessoas acreditando cegamente. E nós devemos pregar a verdade, crendo no poder da verdade. Quando se diz em meu nome, porão a mão nos enfermos e eles serão curados, né? Em meu nome expulsarão os demônios, em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, é exercer o que a palavra diz, crer no poder da palavra, que eu acho muito importante, pastor Nilson. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Os demais
internautas, né, os irmãos que estão acompanhando a transmissão online, eu acho muito importante esse versículo 20 desse capítulo 16 de São Marcos. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, foi assunto ao céu, quando ele traçou as últimas coordenadas sobre a evangelização da igreja, né? O papel de evangelização da igreja. Então, irmãos, percebam uma coisa interessante no versículo 20. É chamativo isso, viu? O professor pode perceber isso e apresentar aos alunos no presencial. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quem era o cooperador desses primeiros evangelistas, discípulos, uma igreja, né, evangelizadora? Era o Senhor, cooperando com eles o Senhor. Não há melhor cooperador do que a presença do Senhor, do Espírito Santo, confirmando a palavra com sinais e maravilhas, né, com os sinais que acompanhavam a prédica desses primeiros discípulos. Então está aí o subtópico 1 da lição, a promessa de sinais e sinais sobrenaturais, acompanhando a missão da igreja, a missão evangelizadora. Tem mais alguma coisa a acrescentar, pastor Nilson? Aqui a gente vê nesse texto que os espíritos imundos, aquilo que Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, né? Sim. Aqui, ó, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que eu os tinha, clamando em alta voz, né? Então, expulsaram demônios, falaram novas línguas, é um dos sinais do batismo do Espírito Santo, né? Imporam a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vê que muitos enfermos, paralíticos, coxos, né, eram curados. Multidões, aqui está falando muitos. Então, pastor Nilson, permita adicionar uma informação. Os cultos na igreja primitiva, na igreja primeva, né? Os cultos eram uma apoteose, vou usar esse termo aqui. Cada culto era uma festa, era um culto pentecostal com conversão de almas, crescimento quantitativo e qualitativo da igreja, que é assim que a igreja deve crescer, quantitativamente e qualitativamente. Então acredito que é importante a gente pensar sobre esse crescimento equilibrado da igreja, não é? Que a igreja cresça em quantidade, mas também em qualidade. Qualidade da sua membresia, isso é importante, para não inchar. A igreja cresceu, inchou. Olha um questionamento a ser levantado. Então a igreja deve crescer saudavelmente. A espiritualidade dos crentes saudáveis, uma espiritualidade saudável, um aprimoramento dos novos discípulos, diríamos, dos novos convertidos. Verdadeira conversão e não adesão, né? Como tem muitos. Tem diferença, pastor, de conversão para adesão? Na época de Constantino houve muita adesão, né? Muita adesão à igreja, né? E a apostasia se instaurou na igreja quando o bispo cristão de alma pagã, Constantino, institucionalizou a igreja, ou melhor, tornou a igreja cristã uma religião oficial do Estado. Então, pastor Nilson, o subtópico da lição já nos manda a gente avançar com o tempo, né, nas discussões sobre a promessa de revestimento de poder. É impossível, né? Dizia Dwight Lyman Moody que você tem o Espírito Santo do ato da conversão como um penhor. É como uma prova inconteste que você tem uma propriedade exclusiva de Deus. Na hora, né? Foi selado. Você crê e tem a experiência de novo nascimento, você foi selado pelo Espírito Santo. Na promessa. Você é filho. É uma propriedade particular do Senhor. Igreja de Deus, do Deus vivo. Agora, Dwight Lyman Moody, um grande evangelista norte-americano, ele disse algo interessante, que alguém tem às vezes o Espírito Santo, às vezes não, tem o Espírito Santo como um vínculo de filiação a Deus, né? É salvo, mas para desenvolver potencial de evangelismo, ele precisa de um revestimento, uma capacitação, né? Então, pastor Nilson, é desse revestimento que ele precisa falar, porque há tanta gente hoje negando a atualidade dos dons. O comentador não tocou nesse assunto, pastor Elinaldo Renovado. Eu acredito que questão de espaço, ou talvez no livro de apoio ele tenha mencionado, mas essa história de cessacionismo, vamos logo colocar por terra aquelas vertentes doutrinárias de muitas denominações co-irmãs que não aceita a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons, do falar em línguas e por aí vai. Então, esses chamamos de cessacionistas, mas nós, pentecostais, da igreja Assembleia de Deus, que nasceu no fogo, cresceu no fogo, vai continuar no fogo. Nós somos na contemporaneidade dos dons. Né? Eu não chamaria, pastor Nilson, de cessacionismo. Nós somos o quê? Tem um nomezinho que a gente podia fazer o trocadilho aqui. Se eles são cessacionistas, nós somos continuacionistas. Me ajude, pastor Nilson, me ajude. Nós somos continuacionistas. Quem pode dizer amém, glorifica amém. A Deus. Que história é essa que os dons ficaram pro passado? Só aconteceu naquela época. Então, pastor Nilson, descortine aí nesse cenário da presença e ação poderosa do Espírito Santo na vida de uma igreja primeva, tanta autoridade na vida
na casa de Cornélio, né? Lá entre os efesianos. O que é que foi visto ali, pastor Nilson? Inclusive, eu abri aqui, o senhor falou em Cornélio, eu abri exatamente em Atos, no capítulo 10, o versículo 44 e 45, que fala sobre quando o Pedro foi lá, né, na casa de Cornélio, lá em Cesareia, né? Que chegou lá, né? Aí, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, porque ele chegou lá, pregou a Cristo, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, né? E este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, né? E quando chega lá, né? E Pedro aí falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra na casa de Cornélio. Glória a Jesus. E os fiéis que eram da circuncisão, ele levou 6 testemunhas com ele, Pedro, né? Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar algo para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então caiu ali o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E a promessa do derramamento do Espírito Santo, pastor Nilson, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Naquela Também. ocasião que a gente, Muitas nações presentes. Em Babel Deus espalhou as línguas. Lá em Pentecostes, naquela festa, o Senhor manifestou o poder. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e continuaram, né, essas manifestações na trajetória da igreja infante, da igreja apostólica, com essa presença aí na casa de Cornélios, desse algo diferencial, né? Não podia rejeitar a descida dele às águas, uma vez que eles falavam línguas, foram batizados no Espírito Santo, foram imersos no Espírito Santo, revestidos desse poder sendo gentios. E entre os crentes em Efésios, pastor Luiz, o que é que chama a atenção lá? Paulo impõe as mãos sobre eles, né? No subtópico 2, né? Capítulo 19, né? 19 de Atos, né? 19:6. Deixa eu lá. 19:6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele prega o evangelho em Éfeso, né? Sim. E houve lá tumulto por causa dele. Mas ali estava ele impondo as mãos para que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Falar em línguas, né? Línguas espirituais. É a evidência física que alguém foi batizado no Espírito Santo, é falar em línguas. Eles falavam línguas e profetizavam também. Pronto. Então está aí, né, as promessas de Deus, né, de Joel, do profeta Joel, de que o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo cairia sobre os discípulos, capacitando-os para testemunhar com ousadia do Evangelho do Senhor Jesus, né? Então, promessa de revestimento, e está aqui em Atos capítulo 2, 17, né? O que é que diz, pastor Nilson? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Né? Mas um detalhe, pastor, a promessa era para quem, meu pastor Nilson? Para os que estavam perto. Os que estavam longe, estavam também perto, para todo. Está escrito aqui, ó. Vamos ver a passagem bíblica, para a gente calçar. É o termo do pastor Antônio Marcos Anísio, fundamentar. Porque é Atos 2:39. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, essa promessa de você pregar com ousadia, uma vez revestido do poder do Espírito Santo, os meus auxiliares à palavra, que são os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a igreja, ela experimentou nos dias apostólicos e continuou, né? Os crentes buscando o poder do alto, porque o próprio Jesus deixou para eles uma observação, que testaria deles a obediência, né? Ficai, porém, Lucas 24:49. Ficai, porém, em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, pastor Nilson, alguma coisa a acrescentar para ser testemunha, né, de Cristo? O que é que a gente precisa? Ter visto ou ouvido alguma coisa. Quem viu ou ouviu alguma coisa pode falar bem melhor do que tem ouvido e visto. E nós, em pleno
em plena modernidade, né? Nós tivemos a experiência de crer no Evangelho, experimentando mudanças em nossas vidas. E temos o que? A palavra de Deus, né? E isso a igreja ela faz uso da palavra. A igreja ela prega o Evangelho. Tá, os textos que foram colocados aqui, ó, diz assim, ó. Mateus 28 diz, pastor Nilson: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, olha aí, verbo na forma imperativa, verbo de manda, a conclusiva é essa. Nas coordenadas, pastor Nilson, que Jesus estava traçando para que a igreja cumprisse as metas de evangelismo. Ide, ensinai todas as nações, todos os étnicos, todas as etnias, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí a fórmula trinitária do batismo, mas levando os neoconvertidos, os conversos a Cristo, ao Evangelho, a experiência batismal, né? Descer as águas do batismo, sepultando para sempre nas águas, né, o pecado, né, os pecados, para uma experiência mais, eu dizia assim, expressiva da comunhão com o Senhor da igreja, que é Jesus. Agora, algo interessante me chama a atenção, pastor Nilson, é o versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A igreja cumpre esse papel enquanto prega, ela ensina, ela treina discípulos, ela levanta líderes vocacionados, bem instruídos, através do ensino. A escola dominical cumpre esse papel. Dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical, ela evangeliza enquanto ensina. E é isso, e é importante a instrução, o ensino, ensinar, vacinar os novos crentes com a palavra de Deus, para poder eles não cederem às pressões do modernismo teológico, das perseguições, aberrações teológicas, e tem que estar vacinado. A igreja cumpre esse papel de ensinar na escola dominical, isso, temos classes para novos convertidos, todas as faixas etárias. Dizia o saudoso Eurico Bergenstein, ouçam bem o que disse o missionário sueco a todos nós, diz para todos nós: quando a epidemia graça, o verbo graçar em língua materna, com 2 S's, se expande, se espalha, é hora de vacinar o povo com a palavra de Deus. A igreja cumpre esse papel de não só pregar, mas ensinar, né? O papel de ser uma igreja que transforma, né? E que faz desenvolver no cristão uma espiritualidade saudável a curto, a médio e a longo prazo. Pastor Nilson, ainda nesse subtópico 2, tem alguma coisa a tratar? Não, pastor, já tá. Então nós vamos ao terceiro tópico, né? Ou melhor, ao subtópico terceiro do primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Promessas espirituais. Olhe, para uma instituição espiritual. Com certeza, né? A igreja não é um Rotary Club, pastor Nilson e demais irmãos. A igreja não é o quê? A igreja não tem não é uma sociedade, digamos assim, para entretenimento. Os cultos não visam isso. Os cultos que a igreja promove, né? Os cultos de oração, os cultos de celebração, é a adoração genuína ao Senhor. Então, promessas espirituais para a igreja é eminentemente espiritual. Então, pastor Nilson, o que é que o senhor pode adiantar aos nossos irmãos aqui internautas? Ela foi forjada por Cristo, quer dizer, ele ficou, né, como já foi citado aqui no texto de ouro. O senhor já mostrou que realmente quem edificou a igreja foi o Cristo, não foi Pedro, né? Como ele diz aqui, Mateus 16, 18, edifica sobre esta, ele se refere a ele mesmo: esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não de prevalecer contra ela. E eu gostaria de acrescentar aqui que essa igreja, né, que ele citou aqui a palavra eclésia, tirados para fora, essa reunião de pessoas, ela é um mistério que esteve oculto, né? E Paulo foi revelado ao apóstolo Paulo, né? E não sei se essa revelação foi quando ele esteve no terceiro céu, quando ele fala, né, ali naquela revelação, né? Também, mas a gente sabe que ele diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 3 e 3 diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que gentios, né, são co-herdeiros de um mesmo corpo e participando da promessa em Cristo pelo Evangelho. Judeus e gentios, eles fazem parte desse mesmo corpo, né? E ele diz:
do qual fui feito ministro pelo dom da graça. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glória a Deus. Deus. Esteve oculto e Deus agora estava revelando, né? Esse ato, esse tempo, essa graça, a dispensação da graça que estamos vivendo. E a gente pode aqui ressaltar que Israel, né, falhou no seu compromisso sacerdotal e a igreja não substitui Israel. Então a gente é contra toda a teologia da substituição. Para não criar mais azedumes entre a igreja e Israel, Israel tem um papel a exercer. Deus tem um plano a tratar com Israel. Deus não esqueceu de Israel. Com a igreja, que é o corpo místico de Cristo, o Senhor tem um propósito especialíssimo. Eu gosto muito, pastor Nilson, de 1 de Pedro, citar essa passagem, meus irmãos. Coloque um olhar clínico aí na Bíblia, no Novo Testamento, meus irmãos, por gentileza, na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Vejam bem, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus levantou um povo, o mistério oculto que Deus revelou a Paulo, a igreja, né? Esse ajuntamento de fiéis, essa assembleia, essa eclésia ou eclesia de pessoas transformadas, libertas do jugo de Satanás, do pecado, da escravidão dos vícios, para serem novas criaturas. E o verso 10 diz: vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, povo eleito, né? Sacerdócio real. Não tinhas alcançado misericórdia agora, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja que papel, né, pastor Nilson? A igreja tem de evangelizar. Olha, eu lembro de uma citação que até foi cunhada na primeira turma que eu ministrei em Campina Grande, quando o curso teológico chegou da etade, no núcleo 363 em Campina. Eu fui professor daquele núcleo dos pastores. Deus me deu essa graça de o pastor Pacheco me convocar para aquele trabalho. Eu ainda muito jovem na fé, né, muito incipiente, mas quando Deus apresenta, Ele apresenta, e eu não rejeitei aquilo que veio a mim para fazer, né? Eu assumi aquele trabalho. Na formatura da primeira turma, foi colocado na placa lá de homenagem um pensamento de um teólogo, eu nunca esqueci, Alexander Duffy. É dele esta citação, né? A igreja que não evangeliza, ouçam bem, a igreja que não evangeliza cedo, ela deixará de ser evangélica. Os irmãos ouviram bem? Anotem, pode anotar, quem está com a caderneta, o papelzinho. Essa informação não está aqui na lição, mas estou adicionando. Para isso que existe o estudo bíblico para professores online, porque alguma coisa a mais nós acrescentamos, por graça de Deus, não por competição, não. É o trabalho nosso, cada um, dentro do plano de flexibilidade, desse plano de aula, a gente pode acrescentar informações da nossa pesquisa, do nosso estudo, da nossa vivência, né, enquanto professores. E por sinal, por falar em professor, e o dia do professor foi ontem, do professor secular, mas aqui nosso abraço já segue. Eu vou declamar um poema mais tarde, viu? Em homenagem a todos vocês, de minha autoria, ao mestre. Pode ser esse, pode ser outro poema menor, mas eu não vou encerrar essa live sem a minha declamação, em minha homenagem aqui em nome da superintendência, na pessoa do pastor Marcos Anísio, a todos os nossos irmãos da docência. Parabéns, porque gosto muito da citação de um personagem da obra Grande Sertão Veredas, Riobaldo, que diz: mestre não é aquele que sempre ensina, todavia aquele que de repente aprende. E quando se tem humildade, se aprende até com a criança, né? Então parabéns, professoras, parabéns, né, professores, por toda essa dedicação de preparação de aulas, de oração, para levar com calor no coração o bom ensino religioso, na escola dominical, no departamento infantil e juvenil. Receba o caloroso abraço da superintendência nesta oportunidade. Todos os nossos professores do departamento infantil e juvenil, né? E nós somos gratos pelo trabalho que cada um presta no serviço docente, na docência cristã. Deus abençoe vosso ministério. É trabalho de bastidores, né? Mas aqueles que ensinam a justiça, está lá escrito em Daniel 12. Refugirão como as estrelas do firmamento, os que a muitos ensinam a justiça. Meu fraternal abraço a todos os professores espalhados
por todo o estado da Paraíba, Brasil, e o alcance que essa live permita levar a nossa gratidão a Deus e a vocês pelo trabalho que desempenham para Deus. Tem uma recompensa, viu, irmão? Trabalho que fazemos para Deus tem uma recompensa. Amém? Irmão Nilson, alguma coisa mais sobre esse propósito da igreja ser evangelizadora? Aqui o comentador, ele cita, por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, né? Templo e morada do Espírito Santo. E ela também como noiva de Cristo e também como esposa. E se ela é noiva de Cristo, né? Aquele que lidera humanamente, pastores, líderes, na abordagem, digamos assim, na abordagem, por analogia de Paulo, comparando a igreja com a união matrimonial, o corpo místico de Cristo, que é a igreja com a união matrimonial, e nessa relação de Cristo, cabeça da igreja, não é isso? E a noiva submissa a Cristo, a proposta lá em Efésios é que aqueles que lideram se esforcem por apresentar a noiva, não é isso? A Deus, santificada, né? Bem doutrinada, ensinada, pura. Todo o esforço de Cristo foi esse, para apresentar essa noiva, né? Está lá em 2 Coríntios 11, pastor Nilson. Você acha aquela referência de Paulo, onde ele tinha um temor, o zelo paulino pela igreja, né? Paulo foi apóstolo dos gentios, Coríntios 11. Né? 2 Coríntios capítulo 11. Vejamos o que é que o apóstolo São Paulo ele Porque diz. estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A noiva, né? Coisa maravilhosa. Que é a igreja, né? Um zelo, pastor Nilson. Os demais irmãos, zelo de Paulo não é zelo humano. Zelo humano estraga. Pastores maltsetungues, totalitaristas, autoritários, não se pode espancar a igreja, doutrinar, exortar, não é espancar a noiva do Cordeiro. Todo cuidado é pouco, porque lá em 1 Pedro tem uma passagem no capítulo 5 que é bom trazer à baila isso aqui, né? O apóstolo São Pedro, ele diz exatamente aqui: apacentai o rebanho de quem? De quem é o rebanho? De quem é a noiva? O rebanho é do Senhor. 1 Pedro capítulo 5. Então vamos parar um pouquinho aqui e refletir sobre isso. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros, bispos, que estão entre vós, admoesto eu, 5 de 1 Pedro, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentar, não é apausentar não, é apacentar, é cuidar. O termo para pastor é poimento, cuidar, assistir o rebanho, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então a igreja é a noiva do Cordeiro. Então as orientações doutrinárias aqui do apóstolo Pedro é não machucar, é não bater na noiva, não é isso, mas doutrinar com amor. O pastor tem que ter o quê, irmão? Vara, e tem que ter cajado. É isso? E tem que ter óleo para ensinar boa doutrina, sã doutrina à igreja. Então está aí a noiva do Cordeiro, é isso? Uma instituição espiritual, tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, pastor, isso aqui a gente encerra esse tópico de igreja, é isso? Coluna e firmeza da verdade, igreja edificada em Cristo, que não adianta se levantar contra ela, os imperadores romanos, né? Nero, quem mais? Domiciano. Esses imperadores do primeiro século colocaram a igreja, 12 Césares, né? Os Césares colocaram a igreja em arenas escaldantes, cristãos expostos às feras, mas quanto mais perseguiam a igreja, mais Deus levantava novos cristãos para levantar bem alta a bandeira ensanguentada do evangelho. Então era como o sangue desses primeiros cristãos lançado nas arenas, sementes em terra fértil. E eu vou dizer aqui, onde caiu o sangue do Marte, aí Deus levantou uma grande igreja. Onde caiu o sangue de Marte, Deus levantou uma grande igreja. Oremos, lembremos de orar pela igreja perseguida na Coreia do Norte, em países da China, Cuba, né, onde crescem essas igrejas mesmo, né, sob perseguição, sob a ótica da perseguição, de tentar a força, deter a marcha da igreja de Cristo. Vamos lembrar da expressão do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória ao Senhor Jesus. Antes de passar aqui ao segundo tópico da lição, pastor Nilson, vamos dar uma olhadazinha aqui mais aqui no chat para ver os comentários. Aqui está o nosso irmão Vilma Damasceno, Marleide, né? Muitos irmãos aqui comunicando conosco, a pedido de oração aqui, que Deus me abençoe com uma alma gêmea. O irmão está pedindo uma companheira ao Senhor, né? Um parceiro de vida, em breve,
né? Em nome de Jesus, tem orado por uma esposa, é isso? Se for uma esposa, irmãos, no tempo de Deus Ele dará para você uma esposa, né? Ele deixará o filho, o pai e a mãe, unir-se-á a uma mulher, e os dois serão um só corpo, uma só carne. Se o irmão estiver pedindo uma esposa, na visão cristã do casamento ser um casamento heterossexual, certo? É Deus quem vai confirmar essa esposa. Se esse é o pedido sincero daquele que pede aqui no chat, certo? Então vamos orar por todos e vamos continuar com o segundo tópico da lição. Irmã Roberta Soares, glória ao nosso Deus, e outros estão aqui, irmão Maurício Batista da Silva, dando a paz do Senhor, irmã Maria Luísa mais atrás, declarando que o estudo bíblico está bastante abençoado, glória a Deus. Enfim, vamos dando sequência às reflexões acerca do estudo da nossa lição. E agora nós temos aqui o segundo tópico da lição: as promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna, pastor Nilson. A igreja tem promessa de vida eterna. Amém, glória a Deus por isso. Há comunicados que a nossa audiência está alcançando um número satisfatório, a presença maciça. Vai compartilhando, irmão, dando seu like, seu joinha. Isso é trabalho de Deus, trabalho de ensino, de instrução, de preparação de professores para ministrar ensino consistente na nossa EBD aos nossos alunos no próximo domingo, no presencial. Não falte o presencial. Muito bom estar aqui, nos alegramos com a vossa presença, mas também o presencial é importante. Pastor Nilson, promessa de Deus para a igreja, promessa de vida eterna, quem pode dar? O estabelecimento da grande comissão, nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, 15, né? Constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a promessa de vida eterna. A salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que crê. Tem essa condição, sim, né? Quem crê, né, será salvo. E, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Ele cita João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa salvação é para todos que creem, né? Nós não somos calvinistas, né? Nós cremos que Deus quer salvar todos, basta crer. E lá ele cita também João 5,24. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Enquanto o homem, né, ele não crê em Jesus Cristo como Salvador, não aceita o Evangelho, não quer saber, está perdido. É tanto que lá em João 3,36, Jesus dizendo a Nicodemo, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que maravilha, pastor Nilson. Então a igreja ela tem promessa de vida eterna a todo pecador que aceita. Eu acho muito interessante João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Dwight Lyman Moody é um pregador norte-americano, eu acredito que eu já falei isso aqui no programa. Ele pregou 7 dias da semana em João 3,16. Hoje parece que ninguém quer pregar em João 3,16. Cada dia uma mensagem consistente, vidas foram salvas a cada dia, enfim. E aí a síntese do grande amor de Deus, a igreja prega o amor de Deus pelos pecadores, né? Por sinal, porque Deus amou o mundo, amou a maior comunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maior forma, tal, ninguém pode mensurar o amor de Deus. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, a maior das dádivas, não é o pôr do sol, não é um dia de lua, em seu plenilúnio, a lua cheia, o céu estrelado, a chuva cair sobre bons e maus, o sol levantar sobre justos e injustos. Tudo isso são maravilhas de Deus, bênçãos de Deus, né? Os frutos, não é isso? Tudo isso é bênção de Deus, mas o maior presente de Deus à humanidade, à humanidade, é Cristo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí reside a maior das finalidades. Olha a mensagem da igreja. O que é que traduz? Certeza de salvação no presente e a vida eterna a todos os pecadores, sem distinção de categoria social, sem distinção de sexo. O Evangelho de Jesus é um evangelho de acolhimento, né? A mensagem do Evangelho, a pedagogia de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma pedagogia diferenciada. Ele não veio quebrar a cana trilhada, disse o profeta Isaías, nem apagar a torcida que fumega, acolhendo todo Jesus. Não é isso? Por isso que ele acolheu a samaritana, ele acolheu tantos, né, que vieram buscando, clamando por salvação, por redenção. O publicano Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, lá em Jericó, né? Porque esse também é filho de Abraão. Aí está a descendência de Abraão na carne,
é isso, Jesus Cristo pregando o evangelho, sua posteridade espiritual crescente, a igreja hoje cresce. Há um dado estatístico aqui que o pastor Arnaldo Renovato colocou, que é... Achei interessante. Qual é o dado, irmão Nilson, do processo de expansão da igreja? O crescimento da igreja evangélica tem sido pauta de estudo sociológico. A sociologia tem estudado isso aí, esse fenômeno, que é tão expressivo, o aumento do número de fiéis, sobretudo no meio pentecostal. Aí ele diz que, segundo o último censo realizado no país, o censo do IBGE, em 2022, havia aproximadamente 109,5 mil igrejas evangélicas de muitas denominações. E ele diz cerca de 20 mil que havia em 2015. De 20 mil de 2015, passamos para 109 mil em 2022. Veja esse dado estatístico, pastor Nilson, aí de 2019. Isso é um censo realizado no país. Aqui não são informações aleatórias, não. São informações responsáveis por órgãos governamentais de estatística. Detalhe, é que ele diz aqui também, apenas em 2019 foram abertas pelo menos quantas igrejas, pastor Nilson? 6.356 igrejas evangélicas, o que representa uma média de 17 por dia. 17 por dia. E às vezes alguns críticos de plantão dizem, mas para que tanta igreja? Em cada esquina da igreja, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, é contundente, é melhor uma igreja em cada esquina do que um motel, do que um bar, do que uma rinha para colocar animais inocentes para brigarem. É melhor do que campos de futebol, de peladas, que os campos de futebol nem nome mais tem de estádio, é arenga ou arena. É briga de torcidas endiabradas, eu não chamo nem de organizadas, endiabradas, resultado improdutivo, Os elefantes brancos que foram criados por todos esses estados com dinheiro do povo. Então, uma igreja, ela construída, se ela tem uma mensagem genuinamente cristã evangélica, uma igreja bíblica doutrinária, é melhor do que bares, levando a juventude ao alcoolismo, à bebida. Então, louvemos a Deus, porque o grande avivamento na Inglaterra, com os irmãos Wesley, fecharam os cassinos e eles foram transformados em igrejas. Eu não sei se a Europa moderna está vivendo a inversão. As igrejas estão sendo, pelo materialismo vigente, essa pós-modernidade, uma Europa pós-cristã, igrejas serem transformadas em cassinos, o inverso. Mas Deus colocou a igreja na terra para influenciar o mundo. O fator da igreja, presença da igreja no mundo, pastor Nilson, ela é influenciadora e não ser influenciada. O papel salinizador das testemunhas de Cristo ser luz, é ser luz ao mundo. Não é isso? Então, esse relatório estatístico é importante. A igreja está crescendo, sempre melhorando. O processo de expansão da igreja é exponencial, é multiplicativo, até nos presídios, nas casas carcerárias. Quanta gente está atrás das grades, se convertendo. Porque, olha, as cadeias não transformam vidas, as casas carcerárias não mudam, não transformam pessoas. E há um traficante de nome influente que ele é mudado de cela, de estado para estado, de uma cela para outra cela. Mas não muda de vida, Aí o que eu quero colocar aqui em pauta é que o evangelho não muda de cela. O evangelho transforma. Como está escrito lá em 8:32, o evangelho que a igreja prega: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 38 o que é que diz? O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós pregamos um evangelho em que a palavra de Deus, uma vez anunciada, proclamada, não é isso? Ela tem um efeito poderoso, a palavra de Deus. Isaías disse em 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Voltará para mim vazia, Diga, mano, termine, irmão. Fará o que me apraz, prosperará para aquilo que foi enviado. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que a minha apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ao poder, ao feedback desta palavra, ao resultado. E eu tinha dito, que naquele capítulo de João 3,16 faltou o seguinte, para que todo aquele que não crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, a mal das finalidades, por fim o mal dos resultados. Tenha a vida eterna. Então a igreja proclama uma mensagem que garante, é promessa espiritual da igreja, garante vida eterna a todo o que crê. Em verdade e na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem no presente. Terá a vida eterna, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Promessa de poder nisso, nós já demos uma pincelada. A promessa de investimento de poder é mesmo. Que os sinais acompanham a pregação da igreja. Nós somos uma igreja pentecostal. Não expulsaram demônios. Olha, na cidade que não tiver marca Singe, Coca-Cola, certo?
E a Assembleia de Deus ainda não é cidade, não. Mas onde chegou lá a presença de uma igreja pentecostal, né, inflamada pelo poder do Espírito Santo. Eu não quero aqui dizer, pastor, eu abro um ressalvo, né, que as outras denominações não cumprem esse papel evangelizador. Até chegar primeiro que nós. Mas os nossos primeiros missionários, Daniel Berg, Una Vingre, eles foram bastante evangelizadores, né? A liderança leiga da igreja, né, os canelas de fogo, né, espalhar essa mensagem do evangelho por todos os rincões desse país, todos os estados, não são do Espírito. Liderança leiga, não tinham condições ainda de terminar um seminário, não é isso? Não precisavam ser provisionados, mas eu, novo convertido, já estava na Praça da Bandeira declamando poesia. Um dia declamei o poema "O amor de Cristo é diferente, desse amor tão imprudente que o mundo tem para dar. Não tem farsa nem mistura, é uma fonte de água pura que não cessa de jorrar." Enquanto eu declamava esse poema de minha autoria, duas freiras da Ordem dos Franciscanos estavam lá no Colégio Imaculada Conceição, Colégio da Jana, desceram e pediram para eu copiar a poesia que eu declamava ali. O culto na praça, a Assembleia de Deus cresceu assim, fazendo culto, pontos de pregação, nas praças, a igreja presente, nas feiras, né? Nas feiras livres, debaixo dos pés de mangueira, como o pastor Pacheco fez muito evangelismo debaixo do pé de manga, lá perto do quartel do Exército, em Campina. A igreja de Paulista cresceu debaixo do pé de árvore, começou ali os cultos. E aí, meus amados irmãos, Paulista, Paraíba, sertão, no Alto Sertão, a igreja, ela tem um dinamismo, porque ela se move através da força propulsora da igreja. O Espírito Santo é o dunamis, proclama poder. Continua a igreja, pastor Linaldo Renovato faz um apelo à igreja, faz um apelo aos cristãos que ficaram mornos, frios, esmaeceram na fé, perderam o fervor evangelístico, o fervor espiritual, é isso? E já não evangelizam, já não falam do amor de Jesus. Há uma convocatória aqui para a igreja continuar como igreja evangelizadora. Esse mundo que está em guerra, esse mundo de confusão, de crises, né, de moralidade, de valores, de inversão de valores, precisa ouvir o alto e bom som do Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro de quem? Primeiro do judeu. Jesus Cristo era judeu, meu Salvador, e o seu era judeu. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nele, na excelência e na sublimidade desse evangelho, se descobre a justiça de Deus. De que, pastor Nilson? Fé em fé. Mas como está escrito? Justo. O justo viverá da fé. Proclame esse evangelho, irmão, com fé, com coragem, com ousadia, né? Estamos no apagar das luzes da história da igreja. O cerco está se fechando contra a nação de Israel. E não se esqueçam, nem pensem que nós passaremos incólumes a perseguição que não acaba a igreja. Relógio profético é Israel. Olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Olhai para a figueira. Figueira, oliveira, videira, Nilson, são símbolos da nação de Israel. Né? Seus ramos se tornam tenro. As folhas brotam, sabei que próximo está o verão. Então, se por um lado acontecer essas coisas, tsunami, furacão, terremoto, maremoto, por outro lado, em contrapartida, né, o rei está voltando para buscar a sua igreja. A cada abalo sísmico, a cada terremoto, a cada rumor de guerra, é isso, de forma quantitativa, esses acontecimentos hoje estão de forma multiplicativa, terremotos, furacões. Deus está tratando com a terra, com o planeta Terra, com água, com fogo, com vento. Está chamando a atenção os sinais. Como é que diz a passagem de Lucas, pastor Nilson, capítulo 21? Sinais onde? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações, né, pela perplexidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Que os poderes dos céus serão abalados. Né? Então, são esses sinais, não só sinais de falsos cristos, falsos profetas, né, terremotos, né, muitos doenças, né? Epidemias, pandemia, como teve agora, né? Pandemia, mas nós somos pós-pandêmicos. O Senhor nos guardou porque tem um plano na nossa vida. Meu irmão internauta, se o Senhor te livrou da pandemia e tu és igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, é porque o Senhor te escolheu, te chamou para uma obra, para anunciar Cristo. O mundo jaz no maligno, o sistema deste mundo está no maligno. Não busquem esperanças em homens. Maldito o homem que confia no homem faz do seu braço a sua carne. A esperança para esse mundo é o evangelho de Jesus Cristo ser anunciado. É a igreja proclamando poder. Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança. Pastor Nilson, então, enchamo-nos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Amém? Promessa da glorificação. O que é isso, pastor Nilson? Que promessa é essa para a igreja? É espiritual.
porque essa promessa da glorificação, nós sabemos que nós estamos na última hora, estamos nos últimos dias. Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, ele tem a promessa lá, os próprios anjos anunciando: esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E Jesus também tinha dito, né? Jesus, em várias passagens, como Mateus 24, como Lucas que o senhor citou aí, 21, como em Marcos 13, Jesus falou, né? O sermão profético falou sobre a sua volta. E também lá em Lucas capítulo 17, que eu gostaria de destacar, Jesus disse assim, ó, ele falando sobre e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Aí ele diz, digo-vos, o 34, que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, outro deixado. 2 juntas moendo, um terá tomado, outro deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. Quer dizer, essa vinda de Jesus vão ser em 2 fases. Primeiro haverá o arrebatamento, aí a igreja vai ser arrebatada. Mas como? Com o corpo glorificado. E vai ter essa promessa. Está lá em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é uma promessa, uma das promessas. Ele fala também do arrebatamento, que é outra. Ele diz, a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Tem essa promessa também de vermos face a face, assim como Ele é, né? E veremos face a face, o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa, o comentador ele cita, pastor Arinaldo Renovato. E eu ainda acrescentaria aqui uma passagem que eu marquei aqui, é 1 aos Tessalonicenses, Glória a Jesus, capítulo 1 e 10. É outra promessa aqui, ó, para a igreja. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Quer dizer, a promessa dele. Promessa de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É livrado da ira futura. Olha aí, Jesus nos livra da ira futura. Porque está escrito em Daniel, no capítulo 9, que o anjo Gabriel dizendo para Daniel que esse é um tempo de angústia para o teu povo e para a tua santa cidade. E pastor Nilson, aqui 1 Pedro diz que 1:7 já está próximo o fim de todas as coisas. 1 de Pedro 5:7 já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, se ele sobe vigiar em oração. É tempo de orar mais, consagrar mais, estudar a Bíblia, vir à escola dominical, culto de instrução. Tudo isso é importante para uma igreja que aguarda o auspicioso dia da volta de Jesus, do rapto da igreja. O termo é arpanazo, a igreja é apilhada com força, né? O senhor citou aí, está em Atos 1:11. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu. A pergunta de Jesus, dos anjos. Os anjos, né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu vai voltar assim, do mesmo modo. Quem é que vai ouvir os toques de recolher? Os sonidos da trombeta? Os que estão preparados. Estão em comunhão com o Senhor. Por isso já está próximo o fim de todas as coisas. E alguém pode perguntar, quando é isso, pastor Evaldo? O que é que diz lá em 1 Pedro? O que é que diz? Um dia para o Senhor? É como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 1000 anos como um dia. A questão do tempo com Deus ocorre dessa forma. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia no abrir e fechar de olhos, em frações de milionésimos de segundos. Os sinais estão aí se cumprindo. A figueira floresceu. Israel floresceu. 48 voltaram. O Estado de Israel é o Estado soberano. Ninguém vai deter a marcha e o crescimento de Israel, que veio para ficar. É Estado soberano. Pertence às Nações Unidas. Né? E Israel está lá localizado no centro da terra. Jerusalém fortalecida. E Israel vencendo seus ardilosos inimigos, Irã e seus tentáculos. E no esforço de sobreviver, Israel se defende, está cercado, os dias são maus, os tempos são trabalhosos, o antissemitismo está crescendo, o antisionismo, o antissemitismo, ódio a judeu, né? E a cristão também, a cristofobia. A cristofobia também, são sinais da volta de Cristo para raptar a sua igreja. O próprio Jesus falou, né? O rei está voltando. Vós sereis odiados por causa do meu nome, Jesus falou. Olha, cristofobia, pastor Nilson. Agora, pastor Nilson, então está aí, veremos o Senhor como Ele é, promessa de glorificação do corpo, né? Ninguém vai chegar lá no céu faltando um dedo, faltando uma perna, num instante. Paulo diz, não precederemos os que dormem. Ele doutrina sobre esse assunto, que não é conto de fadas. Falar da volta de Cristo não é história da carochinha. Isso é uma realidade. É uma realidade doutrinária, doutrina basilar. Ouça bem, doutrina, meus irmãos, internautas, doutrina basilar da fé cristã, a volta de Jesus. E a Bíblia interpreta ela mesma. Ela fala em várias passagens
que Jesus está voltando, não é isso? Então nós estamos aqui aguardando os tempos do fim. Nós não somos terroristas escatológicos, pregadores do fim do mundo, não pertencemos ao Clube de Roma, um clube futurista. Nós somos a igreja do Deus vivo, que tem uma promessa de Deus, de arrebatamento, da glorificação do nosso corpo, de vermos ao Senhor da igreja, Jesus Cristo, Filho de Deus, face a face como Ele é. E nós estamos aguardando esse dia a qualquer momento. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Agora. Olha, esse chavão tá velho e desgastado, irmãos. Devemos declarar, meus irmãos internautas, vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse agora. E tem um corinho que diz: que bom seria que Jesus voltasse agora, que bom seria fosse hoje este dia. Então vamos colocar o nosso olhar clínico agora, pastor Nilson. Algumas outras saudações o irmão Fábio Alves, de Januária, Minas Gerais, a terra de Minas Gerais. Ascendino Viana, irmão Viana do Rangel, é uma pura verdade este estudo. É verdade, irmão, a palavra de Deus, ela é a verdade, é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Um abraço, pastor Viana. Deve ser o pai do pastor Cláudio Viana, pastor Nilson. Né? Roberta Soares, eu oro para que Deus continue abençoando os professores em nome do Senhor. Amém, irmão. Nós somos carentes das nossas orações para continuarmos estudando, buscando a palavra, vivendo a palavra. Somos homens da palavra, né? E precisamos estar cada dia em sintonia com a ortodoxia bíblica, com a ortopraxia, não é isso? E vamos aqui ao terceiro tópico da lição, que é ortodoxia, firmeza no que é doutrinário, né? A igreja, eu costumo dizer, pastor Nilson, com aquela Assembleia de Jerusalém, em que chegou a um consenso, pela orientação do Espírito Santo, não se impôs mais nenhum encargo sobre os gentios que se converteram a Cristo, né? Quais foram os encargos que foram colocados para que eles observassem? Carne sufocada, sangue, prostituição, idolatria. Fugir da carne sufocada, do sangue, da idolatria, da prostituição. Aí não falou-se em sábado ali, guarda daquela obediência ao sábado, que é um sinal entre Deus e Israel. Não se fala em circuncisão, não é isso? No 8º dia. Mas somente esses pontos. Se fizerem isso, irão bem. Foi toda essa orientação, construída com debates, com a presença de Tiago presidindo ali a reunião. Então, a partir dali, por mais que nós, enquanto igreja, estejamos enxertados nos ramos naturais, é isso? Eram os zambujeiros bravos, enxertados na oliveira verdadeira, mas a partir dessa assembleia, o que é, irmão? O cristianismo, a igreja passou a ter pernas próprias. Pernas próprias, irmãos. O cristianismo tem pernas próprias. Então, respeitamos nossas origens, a nossa formação judaica, né? Os ensinamentos da Torá, da Rafarate, dos profetas. Mas nós temos uma visão esmerada no pensamento de Cristo, de Yeshua HaMashiach, com sua primeira comunidade de judeus, de discípulos judeus. Era um judeu, nosso Salvador, e edificou essa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso? E Paulo foi chamado por Deus, um chamado especial para ser apóstolo de gentios, pastor Nilson. Lá em Filipenses diz que ele foi instruído instruído aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Mas foi uma revelação para que ele compreendesse o mistério da igreja que esteve oculto, né? E foi um representante fiel, Paulo, né? E aqui o tópico terceiro, pastor Nilson, os demais irmãos. Qual é a aderência das promessas de Deus para o irmão Josinaldo aqui fazendo uma pergunta, né? Para as promessas de Deus para a igreja, né? A aderência, a paz do Senhor Jesus. São tantas promessas, meu irmão. Agora, as condições para a gente viver as promessas de Deus, vivenciá-las, já que na capa da nossa lição tem: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque foi o que prometeu. Então, pastor Nilson, no topo da lição, quais são as condições para viver? A condição é crer. O que é que dizia Agostinho, pastor Nilson? Fé é crer naquilo que não se vê. A certeza, a garantia desta fé, o resultado desta fé é ver o que se crê. Então, pastor Nilson, o que é que você quer acrescentar de crer? Hebreus, lá a carta aos Hebreus 11:6, aí está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa todos aqueles que creem em Deus, né? Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é isso aí, é o fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que você não está vendo, você tem que crer no que você não está vendo. O que Agostinho, o bispo de Hipona, disse: pastor Luiz, permita, fé é crer naquilo que não se vê. Não se vê.
E o resultado da fé é ver o que se crê. O trocadilho é esse. É ver o que se crê quando... Pela fé. Pela fé quando se cumpre. Qual foi o tratamento de Jesus com Tomé? Chama ele de quê? Incrédulo. E bem-aventurados que não viram E creram. Aqui a igreja, a eclesia do Senhor somos nós, pela fé, abraçamos a mensagem do Evangelho, experimentamos mudança radical, transformação. Aí Romanos 4:3 é o que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aí ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aí diz: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então a fé que nos leva a Cristo, a fé no sacrifício vicário de Cristo, é que nos fez novas criaturas, né? A igreja de Deus, uma comunidade de salvos, um lugar de acolhimento, um lugar de adoradores, é isso? A igreja é como se fosse, pastor Nilson, uma UTI ambulante, né? uma UTI espiritual. Muita gente adentrando a igreja, veio do mundo com suas frustrações, seus traumas. E a igreja tem esse universo de acolhimento que acolhe, né, aquele que chega buscando uma vida nova, prosperar espiritualmente, né? Que às vezes no passado o dinheiro era gasto com cachaça, 51, né? Com e com cigarro, a Hollywood, com fumaça, né? Queimava-se cigarro. O resultado do trabalho: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, não gastais o vosso com jogos também, jogos de azar, quer dizer, de azar, buraco, o que mais, irmão Nilson? Telecena, loteria, Mega Sena. Porta da Esperança. A porta da esperança é Jesus, né? A porta da esperança é Jesus. A igreja propaga a esperança para um mundo em trevas, para um mundo em chamas, para um mundo em contenda, para um mundo em dissolução. Então é preciso ser fiel agora. Ser fiel. E a igreja precisa se revestir, crendo na palavra. É tempo de confiar e fortalecer-se na força do seu poder. Fortalecer-se na força do seu poder. É preciso ser fiel. Por que, Nilson? A própria Bíblia, né, nos diz, está escrito lá, né, em Apocalipse, né, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Fiel como Daniel. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fiel como Jó, como os personagens da Bíblia que nos inspira a fidelidade ao Senhor. Como Daniel, como Paulo, né? Jó se perdeu filhos, perdeu tantas coisas, mas não se perdeu com as perdas. Né? A última história de Jó foi muito mais abundante, mais filhos. O que mais? Ele ainda diz: bem sei que meu Redentor vive, fim se levantará. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus muito amigos. Então está aí a perseverança de Jó, a fidelidade de Jó. Observar Satanás, meu servo Jó, íntegro, sincero, temente a Deus e desviante do mal. A igreja tem que ter essa postura, como testemunha da verdade. Ela tem que brilhar nesse mundo, ser luz, né? E outra coisa interessante, pastor Nilson, acerca da fidelidade de Daniel, né? Que não tinha nada que o acusasse, né? Sua vida íntegra, nas contas, nas questões do CPI, rei, né, que fizeram com foi CPI para tudo que foi lugar, mas Daniel guardou-se íntegro como servo de Deus. E o terceiro subtópico do tópico terceiro, pastor, e os demais internautas, meus irmãos, é preciso obedecer a Deus. Obedecer, é o alfabeto que eu digo, né? E até, pastor Nilson, permita, para receber o batismo com o Espírito Santo, eles tiveram que ficar em obediência. Lá em Lucas 24:49, meus irmãos, a ordem do Senhor foi essa: ficai, o verbo é de força, está na forma imperativa. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E quando é que eles foram batizados? Com o Espírito Santo, receberam a promessa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Em que momento? Estavam como? Assentados. Que eles oraram muito tempo de joelho, com a boca no pó. Estavam cansados já. Estavam cansados, mas aguardando em Pentecostes. Promessa de Deus à igreja, à nova igreja, aos novos crentes em Cristo, de serem cheios do Espírito Santo, para poder ter ousadia em enfrentar perseguições. Olha a ousadia de Paulo, até os aventais de Paulo mandavam buscar para impor nos enfermos. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres. Uma igreja debaixo do poder de Deus, né? Pregando arrependimento. O apóstolo Pedro pregando, é isso? Arrependimento. 3:19, o que é que diz? Lá em Atos, né? É Atos 3:19, arrependei-vos. Deixa eu ver aqui, Atos 3:19. Diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha, é uma promessa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que é arrependimento? É dar meia volta em sentido contrário. A nossa vida era uma vida errante. De deixar. Não estávamos perdidos, mas quando ouvimos o Evangelho, alguém testificou para nós.
Né? Quantos aceitaram o Evangelho através de um programa no rádio? Né? Aceitou Cristo. Outro recebeu um folheto, uma literatura lá no hospital. O irmão distribuiu o folheto. Agora, todo cuidado é pouco. Lê o folheto antes, meu irmão. Tem irmão vai distribuir um folheto na UTI, tá lá. Boa viagem no folheto. Isso não é para entregar na UTI. É para entregar na rodoviária, no aeroporto, no porto. Entendeu? Mais importante é obedecer o ID, o chamado do Senhor. Então Jesus, ele delegou à sua igreja autoridade e poder. Nos deu poder para pisar serpentes. Como é que diz lá os textos bíblicos básicos? Ó, pastor Nilson, vamos voltar aqui ao Atos capítulo 1. Quando os discípulos estavam preocupados com as questões políticas, nós vivenciamos, estamos vivendo ainda, né, toda essa discussão, esse contexto político, de eleição, segundo turno em alguns estados. Mas olha a pergunta que é feita, né? Aqueles, pois, Atos 1:6, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O que é que diz o verso 7, pastor Nilson? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas tem um mais aí, tem uma conjunção adversativa que expressa uma ideia contrária, assertiva, afirmativa anterior, tem um contraponto. Mas, isso, Senhor Jesus, recebereis o quê? Aleluia. A virtude do Espírito Santo. Dunamis, poder. Que é de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aí. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja é uma ponte. Nós, enquanto igreja, somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, somos pontes entre os pecadores e Deus, cumprindo o papel evangelizador, a anunciar Cristo em todos os setores da cidade, cruzadas, evangelismo pessoal, que é o mais prático e o mais econômico, e traz resultados, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, conhecer a Bíblia. Você vai se deparar com ateus, Testemunha de Jeová, né? Você vai se deparar com os estudantes da Bíblia, os celitas, Testemunha de Jeová, que a Bíblia deles, a tradução Novo Mundo, é uma coxa de retalho. Esteja preparado, vindo à escola dominical para aprender, ter subsídio. Você vai se deparar com espíritas. Nada temos contra o espírita, e sim contra a doutrina espírita. Nada temos contra, budismo, mas contra, nada contra Buda, mas contra o budismo, nem com os budistas, nada contra os budistas, mas contra a doutrina, melhor dizendo. Então a igreja tem esse papel de conscientizar, de evangelizar no corpo a corpo, cara a cara, no fronte de batalha, distribuir a literatura, usar o megafone, anunciar, porque dias podem chegar para nós de perseguição, e a igreja tem as suas portas fechadas. Não sabemos que outros povos invadirão o país, quem sabe até, quem sabe, num contexto que estamos, onde fazemos uma diplomacia reversa a Israel. Que dias sobrevirão à nação brasileira, mas a igreja tem a oportunidade nesse tempo presente de ser proclamadora do Evangelho, da verdade do Evangelho, e arrebatar o máximo de almas que estão sendo levadas a passos largos para o inferno. Pastor Nilson, 24:11 de Provérbios, o que é que diz? Vejam, irmãos, 24:11 de Provérbios: o fruto do justo é árvore de vida, quem ganha almas... Não, 24:11, isso aí é 11:30 de Provérbios. Perdoe, irmão. Vou retificar. Retificar quer dizer corrigir. Ratificar é confirmar. Então eu retifico, e 24 de Provérbios e 11 é: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Livra. Verbo na forma imperativa. Verbo de ordem, de mando, de comando. Livra. E 11:30 de Provérbios, pastor Luiz. 11:30 de o fruto do justo... O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio é. Então, enquanto igreja de Cristo, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, você que foi alcançado pela graça redentora do Evangelho, então que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sentimento de compaixão, de misericórdia, e que possamos levar outros arrependidos aos pés de Cristo. Dwight Lyman Moody, ele não passava uma oportunidade em um dia sem pregar a Cristo. Às vezes, à noite ele saía de casa, acordava porque não tinha falado de Jesus a um pecador, e ele se levantava para poder testemunhar do amor do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando, pastor. Tem uma conclusão a ser feita? Diz assim: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis.
são incondicionais, né? Assim, né? Tem a promessa condicional e a incondicional, né? Os planos para a igreja são infalíveis, os Infalíveis. planos de Deus. Pastor Nilson e os demais irmãos, eu escrevi um poema, tem um caráter evangelístico, é de minha autoria. O poema diz assim, né? Eu quero recordar aqui, ver se recorda esse poema, diz assim, acerca da... Mestre. Me fugiu agora. Professor. O poesia, o evangelístico é outro, me fugiu, mas eu vou declamar o do mestre, viu? O poema do mestre está aqui, um instantinho, irmãos. Eu vou me sintonizar com ele aqui, porque ele é pequeno, eu quero dedicar a todos os professores. É de minha autoria, todos os professores que exercem docência cristã. Professor, um dom divino. Sacerdócio maturado. Merece neste seu dia ser em tudo um ser lembrado, ter o reconhecimento que lhe dê contentamento neste ofício renomado, pois o mestre que ensina é o mestre que aprende, é facho que se acende, é luz que brilha que rende, despertando consciências com saberes e ciências, grande ser iluminado. Sinta-se, meu irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, em nome dessa superintendência, na pessoa do pastor Antônio Marcos Anísio. Hoje estou apenas aqui cooperando com ele, cooperando com a superintendência, como vice-superintendente, mas eu deixo aqui, em nome da superintendência, esse poema de minha autoria. E o versículo que está lá, em 12 do profeta estadista Daniel, 12:3, a todos os professores do Departamento Infanto Juvenil, nossa equipe do Polo de Dado Pedagógico, os irmãos que trabalham com a orientação, para que tenhamos boas aulas, e um crescimento satisfatório da escola dominical a curto, a médio e longo prazo, dão suporte a esse trabalho que não é feito por uma pessoa só. Tem a força coletiva daqueles que também nos bastidores fazem esse trabalho prosperar, crescer e se expandir. Eu deixo a todos, viu? E está lá em 12:3. Os entendidos ou os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensina a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Seu galardão é Deus quem presenteia a você. Pode presentear aqui ainda na terra, mas muito mais o galardão que a eternidade reserva a todos aqueles que dedicam como professores, ou como agregados, a equipe didático-pedagógica, a irmã Silemar, a irmã Raquel, doutora Raquel, o mestre irmão Pedro, nós aqui da superintendência, pastor Nilson, pastor Marcos Anísio, a minha pessoa, e outros cooperam, pastor Anselmo, muita gente boa, professores nas escolas dominicais, de toda esta capital e estado, o nosso abraço, as nossas orações, para que continuemos desenvolvendo esse ministério da docência cristã, sabendo que a escola dominical, essa engrenagem espiritual de ensino a curto, a médio e a longo prazo, deixando resultados positivos, não pode parar, não vai parar. E assim estamos labutando na torre de vigia. O outro poema era esse, que trata da evangelização da igreja. Há vidas que choram lá fora, a desventura de não ter Jesus, vivendo em densas trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. Ovelhas distantes do aprisco, em risco suas vidas estão, à beira da morte e do abismo, sem paz e sem salvação. São almas preciosas, benditas, almas que são do Senhor. Igreja, é urgente esta busca, semeia a semente do amor. Semeia com fé e esperança, que os molhos nas mãos tu terás. Os pés de quem almas alcançam são lindos, formosos demais. Semeia, que a semente é divina. Confia que o chão brotará, e a palavra que Deus determina, vazia, jamais voltará. Essa é a promessa. Glória a Deus, né? A igreja, de pregar a palavra que não volta vazia e que alcança vidas com resultados maravilhosos. Nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus este bom estudo, esses instantes que passamos aqui meditando com os nossos irmãos internautas na presença de Deus, sem deixar de orar. Parabéns, pastor pastor Nilson e os demais, pelo Brasil, seu contexto socioeconômico, político, religioso, o papel da igreja de ser voz profética, consciência do Estado, o dedo em risco de Deus contra toda a injustiça social, é papel da igreja evangélica, cristã evangélica. E oremos para que a igreja cumpra seu papel evangelizador, faça a filantropia. A filantropia também está lá em Gálatas, capítulo, deixa eu olhar a passagem,
Pastor Nilson, me leia essa passagem, por gentileza, de Gálatas capítulo 6, 9 e 10. É papel da igreja também. 6, 9 e 10. O prioritário é a evangelização. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha aí o verso 9, o que é que diz? Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo A seu tempo, irmãos. ceifaremos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer a filantropia, ajudar a causa do órfão, da viúva, do necessitado. É tarefa da igreja, né? A Madre Teresa de Calcutá, em uma ocasião, ela citou dizendo, né, que preferia as mãos que doam, as bocas que rezam. Eu sei que é momento para orar, para clamar, mas há momentos para contribuir, para ofertar, para o social da igreja, porque há pessoas carentes na igreja. Há muita gente hoje carente de uma cesta básica, de uma assistência social, de remédios. A igreja tem esse setor, e nós temos que olhar com muito cuidado, né, para o trabalho da filantropia, né? Da filantropia para a glória de Deus. E com certeza o que é mais prioritário é que nós anunciemos o Evangelho de Jesus aos pecadores. Todavia, o Evangelho que a igreja propaga, viu, meus irmãos internautas, é um Evangelho que alcança o homem na sua tricotomia, no espírito, na alma e no corpo. O Evangelho completo. O Evangelho que nós pregamos, que a igreja propaga, deve alcançar o homem nessa tricotomia, espírito, alma e corpo, para as necessidades espirituais e as materiais do corpo. Que Deus abençoe nossos professores que compareceram aqui ao site. Continuemos orando pelo pastor da igreja, nosso presidente, pastor Zé Carlos de Lima, orando pelo Brasil. Foi pedido aqui nesse chat no início, oração pelo Brasil, seu contexto sociopolítico, né, econômico, religioso, né, orar pela a nossa nação, né, a sua diplomacia, no sentido do respeito a uma nação soberana, o Estado de Israel. Não esqueçamos de orar por Israel. A Bíblia manda orar pela paz de Jerusalém, pelas fronteiras de Israel, é isso? As forças de defesa de Israel. Orar pelos inocentes, porque em contexto de guerra, seja na Ucrânia, seja entre povos africanos, onde acontecer confronto, guerra, crianças também podem ser vítimas. Não é assim, pastor Nilson? Crianças indefesas. Então, vamos orar pela igreja. Está acontecendo hoje, amanhã, sexta-feira, né, com o pastor Edi Vinagre, estudos para liderança, capacitando a liderança para melhor servir ao reino de Deus. Líderes, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores estão sendo assistidos por essa proposta do convite que o pastor fez a esse eminente ensinador para capacitação do capital humano, dos obreiros, para melhor servir as congregações ao reino de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, né? Então o Espírito Santo, eu digo sempre, pastor Nilson e demais, usará uma mente treinada, muito mais uma mente treinada, fará lembrar o que a gente leu, estudou, ouviu, aprendeu. O Espírito Santo não é garçom para dar de bandeja a crente que sofre de uma doença, viu, irmãos? Sabe qual é a doença? Preguicita aguda espiritual. Quando a Bíblia diz, persista em ler, em exortar até que eu vá. Persista em ler, estudar a palavra, se preparar para melhor servir ao reino de Deus e anunciar a Cristo. Cada crente, membro do corpo de Cristo, deve se posicionar assim. Vamos orar, encerrando o trabalho do Senhor, essa live, essa transmissão online, com o pastor Nilson Lacerda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, Senhor, exaltado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Nesta hora já te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor, sobre a igreja, a eclesiologia, Senhor. E também já te apresentamos a nação brasileira, Senhor. Ó Deus, uma nação que tem, Senhor, virado as costas para a nação de Israel, Senhor. E nós sabemos que a nossa nação ela está sob maldição, mas tu podes mudar esse quadro, Senhor. E te apresentamos todas as autoridades, quer civis, quer militares, eclesiásticas, Senhor. Continua abençoando, abençoa, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Te pedimos, Senhor, trabalha por nossa nação, Senhor, para que haja uma mudança, Senhor. Uma mudança em todos os aspectos, Senhor, tu sabes. E também te apresentamos na nação de Israel. Ó Senhor, a tua palavra manda que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, Senhor. Que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Abençoa aquela nação que está em guerra, ali contra terroristas, contra inimigos, Senhor. Ardilosos. É uma nação, Senhor, que procura paz, que tem até cedido muitas terras em busca da paz. Mas tu, Senhor, tu tens
cuidado daquela nação. Nós sabemos que teus olhos estão ali, Senhor. E a tua palavra diz que Jerusalém é uma cidade santa, e nós cremos na tua palavra. Ó Senhor, nessa hora também já te apresentamos o pastor da nossa igreja, pastor presidente Zé Carlos de Lima, toda a sua família, toda a Comadep, Senhor. Continua abençoando a superintendência também, na pessoa do pastor Marcos Anísio, do pastor Evaldo Mota, o vice-superintendente, todos os professores, abençoa, Senhor, todos os irmãos, os internautas que estão conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa cada um deles, Senhor, e dá um som tranquilo e reparador a cada um de nós, e despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Amém.